O que você está fazendo, Mike? Ei, fiquei acordado até tarde pesquisando sobre Neon Genesis Evangelion e logo percebi onde eles queriam chegar com isso. Sim, eu achava que Dragon Ball Z estava ensinando um evangelho distorcido, mas este aqui é muito melhor. Eu sei, não é? Todos ainda vão se encontrar na sua casa hoje de manhã? Sim, eles devem chegar em breve. Legal, estou a caminho. Ei, diga a eles para comprarem alguns tacos. Ok, você ouviu isso, Mike? Adeus. O que foi isso? Ei, pessoal, vocês estão prontos para mergulhar de cabeça nesse Neon Genesis? Sim. Não. Sim, este é definitivamente um pouco estranho, pessoal. Ei, onde estão os tacos? Que tacos? Vamos lá. O quê? Enfim, desculpem o atraso, pessoal. Ontem à noite eu estava acordado, pesquisando sobre o Neon Genesis Evangelion, ou melhor, sobre a nova interpretação do anime gospel. Cara, isso é uma bagunça. Tem muitas imagens cristãs, mas tudo está virado de cabeça para baixo. Sim, é totalmente gnóstico. Nos séculos ainda esses, os gnósticos costumavam contar uma versão invertida do evangelho para os primitivos cristãos. Isso é bastante confuso para a maioria das Há pessoas. referências cristãs inegáveis, como 666. Instalou um firewall do tipo 666 no feed externo do Mage. Você pode ver a imagem de crucifixos e imagens apocalípticas. A introdução da série começa com uma árvore da vida cabalística. Já tivemos um péssimo começo e tudo isso antes do café da manhã. A cabala não é bastante satânica? Sim, a Cabala é um ramo da tradição mística judaica que diz respeito ao uso da magia. Alguns a chamam de magia branca, outros a conhecem como magia negra. Não importa se é negro ou branco. Há um versículo específico na Bíblia que ilustra que devemos ficar longe da magia e da feitiçaria, e ele se encontra na Bíblia, Levítico 20, versículo 6. Diz o seguinte: se uma pessoa se voltar para médiuns e necromantes, prostituindo-se após eles, eu me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei do meio do seu povo. O Deus do céu é extremamente paciente conosco, mas há algo que levará essa paciência amorosa além de seus limites. Deus odeia tanto essas práticas que voltará o rosto contra qualquer pessoa que se envolva em tal feitiçaria. Com base nesse texto, eu ficaria longe de qualquer coisa que lide com o reino das feiticeiras. Sim, esta série começa com os supervilões conhecidos como os Anjos. O terceiro anjo, que está usando uma máscara de praga, vem para destruir metade da humanidade em um evento que eles chamam de Segundo Impacto. Muito parecido com a Segunda Vinda, onde você estava pouco antes. Jesus volta para levar os justos para o céu, os ímpios perecerão por meio de pragas. O nome desse terceiro anjo é Sachael, que de acordo com a angeologia cristã, significa a cobertura de Deus ou o preço de Deus. Na página do fandom de Sachael, o simbolismo do terceiro anjo é o anjo da água, o que me lembra o terceiro anjo do Apocalipse que transformou as águas em sangue. Em Apocalipse 16:4 está escrito: "E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes das águas, e se tornaram em sangue." A massa de pragas me faz pensar nas pragas do Apocalipse. Sim, eu também. Há muitos paralelos que ligam o terceiro anjo de Evangelion a Jesus Cristo. Ele tem uma poderosa explosão de energia de longo alcance, que forma claramente uma cruz cristã ao ser detonada, e 2 espinhos afiados que saem das palmas de suas mãos. Esse terceiro anjo é conhecido como o filho de Adão. Cada um dos filhos de Adão, de acordo com o fandom, tem um significado para o nome escolhido. O anjo chamado Remiel significa trovão de Deus. O anjo chamado Leliel significa mandíbulas de Deus. O anjo chamado Bardiel significa filho humilhado de Deus. E o anjo chamado Zuriel significa braço de Deus. Ariel significa luz de Deus. E o nome do último anjo é Armicael, que significa montanha do julgamento de Deus. Cara, com tudo isso, é difícil ver esses vilões como representações de Satanás ou de seus anjos maus, quando todos os seus nomes são referências ao Deus do céu. É isso mesmo. Os humanos criaram uma organização chamada Nerve e Seal para travar uma guerra contra esses anjos usando máquinas de combate biomecânicas chamadas Evangelions. Daí o nome do programa. Exatamente. Agora, se os inimigos retratados na história estão associados a Deus, então faria sentido que os heróis compartilhassem alguns traços de caráter com Satanás. É exatamente isso que encontramos. O logotipo da Nerve é uma folha de figueira, que é um símbolo de esconder nossos pecados de Deus. Adão e Eva esconderam sua nudez com uma folha de figueira quando comeram do fruto proibido. Abaixo da folha estão as palavras: Deus está no céu, tudo está bem com o mundo. Isso é como se você dissesse que, enquanto Deus estiver no céu e não se meter nos assuntos da Terra, tudo estará bem com o planeta. No segundo em que Deus se intrometer na Terra, nem tudo estará bem. Sim, esse logotipo é um emblema de desafio a Deus.
O logotipo da Seal é igualmente blasfemo. É um triângulo com uma serpente enrolada em uma maçã, uma clara referência ao Jardim do Éden. O logotipo do Seal tem 7 olhos em seu design. Você sabe, isso é interessante porque me lembro que no livro de Apocalipse, ele descreve o Cordeiro de Deus com 7 olhos. Em Apocalipse 5:6 diz: "E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos. Estava em pé um cordeiro, como havendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que eram os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra." Até mesmo a página do fandom apontou essa conexão com Apocalipse 5. Uau! Os criadores desse anime estão atribuindo o título de Salvador aos humanos, ao mesmo tempo em que incorporam a imagem da serpente para mostrar onde está a verdadeira lealdade deles. Você está olhando para o sistema de armas mais avançado já desenvolvido pelo homem, o humanoide sintético Evangelion. Esta é a Unidade 1, a última esperança de sobrevivência da humanidade. Sim, é irônico que a história gire em torno de uma árvore da vida, bem como da árvore do conhecimento. Mais uma vez usando imagens do livro de Gênesis e da queda do homem. Em Neon Genesis Evangelion, os criadores da vida, conhecidos como a primeira raça ancestral, espalharam sementes de vida por toda a galáxia. Há 2 variedades de sementes: a semente de Adão, conhecida como o fruto da vida, que contém seres muito fortes, e a semente de Lilith, conhecida como o fruto do conhecimento, que contém seres humanos fracos, mas muito inteligentes. Espere, a lenda de Lilith é um mito que historicamente veio dos primeiros cristãos gnósticos. Folclore judaico. Afirma-se que Lilith é a mãe do aborto, da homossexualidade e da degeneração sexual. Os mitos dizem que ela foi criada por Deus para ser a primeira esposa de Adão. Historicamente, entende-se que Lilith tem relações sexuais com demônios, mas ela é mostrada na cruz no lugar de Jesus. Portanto, é como se você colocasse o ser mais pecador no lugar de um ser sem pecado. Uma contaminação total da verdadeira dádiva que foi Deus enviar seu próprio Filho para redimir a humanidade pecadora. Essas imagens satânicas estão presentes em toda a série. Portanto, existe a lei de que tanto a semente de Adão quanto a semente de Lilith não podem coexistir em um único planeta. A intenção dessa regra é evitar que qualquer forma de vida se torne uma entidade divina, ao adquirir tanto o fruto da vida quanto o fruto do conhecimento. Se um planeta for habitado por mais de uma semente de vida, as lanças de Longinos devem incapacitar todas elas, exceto uma, permitindo que essa semente sirva como o único progenitor da vida naquele planeta. Isso, a Terra foi semeada acidentalmente com o fruto da vida e o fruto do conhecimento, fazendo com que os anjos sejam enviados em uma missão para destruir a humanidade antes que eles possam se unir em um ser semelhante a Deus. Isso é semelhante ao que aconteceu no relato bíblico quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Em Gênesis 3, 22, 23 está escrito: "E disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente." Então o Senhor Deus o baniu do Jardim do Éden, para que trabalhasse a terra da qual havia sido tirado. De maneira semelhante, a única missão dos anjos é evitar que isso aconteça na história de Evangelion. Os anjos são enviados à Terra para destruir a vida, e a maneira como o mundo se defenderá é por meio do plano estabelecido pelo Seal, chamado Projeto de Instrumentalidade Humana. Esse projeto unirá todas as almas humanas em um ser semelhante a Deus, com o objetivo de destruir os anjos e, por fim, os criadores que os enviaram. Neon Genesis é literalmente uma inversão da Bíblia, pois os vilões não são apenas os anjos. Mas o artista disse que foi orientado a fazer com que os mocinhos se parecessem com um demônio. Quando perguntaram ao artista por que esses robôs tinham esse formato, ele disse que o diretor me instruiu a fazer a imagem de um Ani. Os Evangelions foram criados com base em um tipo específico de monstro japonês chamado Ani, comumente traduzido como demônio ou ogro. Há um monstro no Japão chamado Ani. Ele tem 2 chifres saindo de sua cabeça e a imagem geral do Eva é baseada nisso. Portanto, os mocinhos são literalmente baseados em demônios e estão lutando contra os anjos. Você está falando de uma reviravolta. Seja realista aqui. Seria necessário um milagre. Devemos concentrar nossos esforços na proteção de Lilith. A primeira raça ancestral, conhecida como Far, são os criadores da vida e os manuscritos do Mar Morto. A raça ancestral é claramente destinada a ser o Deus do céu. Sua vingança é contra Deus e eles travam guerra contra ele e os anjos. Ao longo da história, o homem tem tentado se unir para guerrear contra o Criador. A Torre de Babel é um excelente exemplo disso. A Bíblia diz em Gênesis 11, versículo 6, que o Senhor disse:
Eis que o povo é um só e todos têm uma só língua, e isso eles começam a fazer, e agora nada mais existirá. Impedidos de fazer o que imaginavam fazer. Portanto, o logotipo do mar tem uma citação de um poeta alemão chamado Friedrich Schiller, o que significa que acima do firmamento estrelado, Deus julga como nós julgamos. Ter essa frase como logotipo me diz que os criadores desse anime sabem que estão lutando contra os julgamentos de Deus. Há outros assuntos que merecem muito mais nossa preocupação. Nosso único desejo é o verdadeiro Evangelion. Seu despertar coincidirá com a ressurreição de Lilith e dará início ao tempo do pacto. É fundamental que os ritos necessários sejam realizados até lá. Portanto, podemos ver claramente por que essa é uma nova interpretação do Gênesis. No início, Deus criou os seres em um mundo perfeito com uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento proibida. Os seres humanos não tinham permissão para comer de ambas as árvores, mas o fizeram. E os anjos de Deus tiveram que impedir que eles se tornassem pecadores imortais, impedindo-os de ter acesso à árvore da vida. Mas nessa nova versão de Gênesis, os criadores criaram um mundo em que os humanos de ambas as sementes formam um exército para lutar contra os anjos. Isso faz com que você queira simpatizar com esse exército rebelde. No final da série, é mostrado que Lilith desce da cruz e seu sangue cobre a terra. Isso é uma blasfêmia. Esse anime ainda está evangelizando o mundo por meio da Netflix e do Cartoon Network. Até mesmo filmes como One Hour Photo com Robin. Williams tinha uma cena em que um garoto queria um boneco de ação do programa. O que você tem aí? Evangelion. Neon Genesis Evangelion? Uau! O que ele faz? Bem, ele é um cara legal, pode voar e tem uma espada de prata que pode matar os vilões. Sim, e ele tem 6 metros de altura. Isso é uma bagunça. Isso prova que muitas crianças estão sendo expostas a essa história gnóstica, que é repleta de violência e nudez explícita. Como isso não poderia plantar sementes de rebelião nos jovens? Sim, se vocês achavam que Evangelion estava distorcendo a Bíblia. O clássico cult de 2001 chamado Full Metal Alchemist pegou o bastão e correu com ele. O alquimista não é como um feiticeiro, mas usando a ciência? Mais ou menos. Era como uma prática antiga, envolta em mistério e segredo, em que o praticante manipulava a matéria usando o mundo espiritual sobrenatural. Posso adivinhar onde você vai chegar. Full Metal Alchemist ganhou popularidade devido ao tema filosófico que abordava. O que é mais poderoso, a fé ou a ciência? Essas imagens são absolutamente assustadoras. Então, aqui está a história básica em poucas palavras. Os 2 irmãos partem em uma jornada para encontrar uma coisa chamada Pedra Filosofal, que lhes concederá o poder supremo para tentar recuperar seus corpos. Ao longo do caminho, eles se deparam com diferentes grupos de pessoas que estão procurando a mesma coisa, a capacidade de criar ou ressuscitar vidas humanas. Opa, epa, já está na hora. No episódio 1, a fé e a ciência se chocam quando os irmãos Elric se deparam com uma cidade repleta de religiosos devotos que seguem um padre que promete ressuscitar seus entes queridos, se eles tiverem morrido. Filhos do Senhor que estão na terra, rezai, pois só assim tereis a salvação. O Deus do Soleto iluminará vossos pés. Que papo esquisito é esse? Um programa religioso? Os sacerdotes transmitem esses ditados religiosos por toda a cidade. Queridos filhos do Senhor, E quem é esse doido falando no rádio? é o Pai Cornelo. Ah, que interessante. E quem é ele? O quê? Não conhece o grande profeta do Deus do Soleto? Não, nunca ouvi falar. É o grande Pai Cornelo, o portador do poder milagroso. E como você acha que uma cidade no meio do deserto pode prosperar? É tudo graças ao Pai Cornelo. O Pai Cornelo é uma pessoa maravilhosa. A simples existência de alguém como ele já é um Eu milagre. acho que tenho que ir embora. Acabei de lembrar de uma coisa. Uau, então o pai pode até perdoar pecados na versão atualizada do Full Metal Alchemist Brotherhood. Dizem que ele pode até mesmo dar vida eterna. Estávamos perdidos até que ele apareceu com todos os caminhos do Deus do Sol, Leto. Estávamos perdidos até que ele chegou à cidade e começou a nos ensinar todos os caminhos do Deus do Sol, Leto. Seus milagres são a prova de que o que ele diz é verdade. Então esse cara está dizendo que pode trazer os mortos de volta à vida? Isso é algo que eu preciso ver. E as pessoas acreditam nele porque ele realiza milagres. Ele está curando as pessoas. Ele dá vida a animais mortos. O que você está achando da sua primeira reunião de milagres? Ele é incrível, não é? Bem, ele é um ator incrível, tenho que reconhecer isso.
Mas isso não é um milagre. Ele está enganando você e até transforma a água em vinho. O que você acha agora, Ed? Aposto que você não consegue fazer isso com a alquimia. É um verdadeiro milagre, e aposto que eles vão retratar essa religião de uma forma confusa, embora tenha muitos paralelos com o cristianismo. Mas... Uau! Esses são paralelos bíblicos bastante inconfundíveis com o cristianismo. Como as palavras de Marcos 9, 23, em que Jesus lhe diz: se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Assim como um homem abre as cortinas para deixar a luz entrar, abra seu coração para que o Deus Sol possa brilhar sobre você. A escolha de palavras é sempre a sua santidade. Sim, pai. Estaríamos perdidos sem você. Você está certo, Keith. Não há como confundir quem esse personagem... São todos os ingredientes do corpo humano adulto médio, até as últimas partículas de proteína dos seus cílios. E, embora a ciência tenha nos proporcionado toda a decomposição física, nunca houve uma tentativa bem-sucedida de dar vida a um ser humano. Ainda há algo faltando, algo que os cientistas não conseguiram encontrar em séculos de pesquisa. Então, o que faz você pensar que aquele padre malandro com seus truques de salão será capaz de fazer isso? E caso você esteja se perguntando, todos esses ingredientes podem ser comprados com a mesada de uma criança. Os seres humanos podem ser construídos de forma barata. Não há mágica para isso. Bem, se não há mágica, então você traz alguém de volta à vida. É só uma questão de tempo, Rose. A ciência encontrará uma maneira. A ciência é a resposta para tudo. Se eu fosse você, deixaria de lado as escrituras e pegaria um livro de alquimia. Somos o que há de mais próximo de deuses. Será que eu vi isso corretamente? Ele estava dizendo a ela para abandonar as escrituras? Ele está insinuando que a ciência é maior do que Deus, embora Deus tenha criado todas as coisas, e nós nem teríamos ciência se não fosse por Deus. Essa é a quantidade média das substâncias que compõem o corpo de um ser humano. Ela está expondo os jovens alquimistas pelo que eles realmente são, personagens arrogantes e enganados que querem brincar de Deus. O que Rose está dizendo é verdade, mas da forma como escreveram esse episódio, você começa a pensar que todos os fiéis são cegos e enganados. Você está louco, não é? Quero dizer que isso planta sementes na mente dos espectadores de que Deus e sua palavra sagrada não têm valor. Então vamos recapitular todos os paralelos com o cristianismo. Esse homem sacerdote pode fazer milagres e é capaz de curar. Ele tem discípulos. Isso é exatamente como Jesus. Ele promete ressuscitar seus entes queridos. O mesmo que Jesus. E Deus vê essas boas ações e as registra em pedra. Mas você precisa ser paciente, Rose. Precisamos de um pouco mais de tempo para conceder o milagre que você procura. Sim, o mesmo que Jesus. E seus discípulos o chamam de Santo Padre. A escolha de palavras é sempre a sua santidade. Sim, pai. Estaríamos perdidos sem você. E ouça o que é dito quando o pai diz a Rose para atirar nos meninos Elric. Ele afirma ser a palavra física de Deus. Você veio para aprender os caminhos de Leto? Definitivamente como Jesus, porque nos é dito em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O fato de Edward afirmar que Deus não o quereria no céu e que Edward o expulsou de volta para a Terra é um pouco como a história de Lúcifer sendo expulso. No final do episódio, Edward expõe o padre aos seus fiéis. Tudo o que eu quero são respostas. O que é assustador no que ele está dizendo é que é muito semelhante à forma como Deus encontra seus fiéis no final dos tempos, santos e sem medo de morrer pelo que acreditam. Em Apocalipse 12:11 diz: "E eles o venceram, ou seja, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amam a sua vida até a morte." Não há dúvidas sobre quem esse padre representa. Jesus é o braço direito de Deus, o juiz. Você percebeu o nome do primeiro episódio? Aqueles que desafiam o sol? Um pequeno jogo de palavras, que significa o sol, S-O-N. De fato, muitos dos episódios têm o título de temas bíblicos. O fato de essa falsa religião ser modelada com base em temas teológicos semelhantes do cristianismo é motivo suficiente para você evitar esse anime. Isso deixa você sem esperança em relação a tudo o que é prometido no cristianismo. Rose demonstra seu desespero. Achei mesmo que dessa vez eu fosse conseguir recuperar seu corpo. Me entreguem a pedra filosofal. Rose? Eu já disse, aquela pedra filosofal era falsa. Além disso, se quebrou sozinha. Mentira! Vocês querem ficar com ela só pra vocês, pra recuperarem seus corpos e tentar... O episódio teve muito a ver com imagens bíblicas. Todo esse diálogo vai direto para o seu subconsciente e tem o potencial de distorcer sua visão da verdade dentro do cristianismo.
E há uma mensagem realmente perigosa que eles estão tentando transmitir com esse episódio. Você não precisa de Deus. Você deve traçar seu próprio caminho. Você é forte o suficiente para trilhar seu próprio caminho. Cara, que deprimente. Sem a esperança que está no coração do cristianismo, a vida pareceria sem sentido. Então, qual é o problema com a pedra filosofal? Não é essa a mesma coisa que Harry Potter buscava? É sim, Michelle. E sua história remonta a 300 d.C. Alguns alquimistas dizem até que sua história remonta a Adão, que adquiriu o conhecimento da pedra diretamente de Deus. A pedra filosofal é uma substância alquímica lendária capaz de transformar metais comuns, como o mercúrio, em ouro. Ele também é chamado de elixir da vida, útil para o rejuvenescimento e para alcançar a imortalidade. Por muitos séculos foi o objetivo mais procurado na alquimia. Sim, aposto que sim. Você está adquirindo o conhecimento e a imortalidade para se tornar um deus? Isso soa exatamente como uma mentira no Jardim do Éden. Ah, é por isso que havia uma árvore da cabala na introdução desta série? Você pegou bem. A árvore da cabala é um símbolo ocultista conhecido e desempenha um papel importante no final do anime, quando Edward encontra Deus. Mal posso esperar por essa parte. Tenho certeza de que será uma grande confusão teológica. À medida que a saga continua, os irmãos Elric se deparam com o militar que descobriu a receita para criar a pedra filosofal. Que não escutaram nada. Isso não é algo saído diretamente das profundezas do inferno? Depois que os garotos se deparam com todos os tipos de grupos diferentes em busca da pedra filosofal, você pode ver o que acontece. Eles encontram o antagonista da história, um hermonculita, uma criatura semelhante a um alienígena que atende pelo nome de pai. É claro que sim. E se eu não soubesse, diria que ele se parece muito com as representações de Deus feitas por artistas antigos. Túnicas, sandálias, autoridade por natureza, e seus seguidores lhe trazem um sacrifício. Olá, pai. Eu trouxe um sacrifício humano para você. Certo? Ele tem algumas semelhanças estranhas com Deus, o pai, mas, nessa história, ele é o vilão final. A wiki de seu fandom diz que ele é o malfeitor. No entanto, ele é Deus com G maiúsculo, e o que é realmente perverso é que ele é o criador dos 7 pecados capitais. Há 7 pecados capitais dentro do homem. Luxúria. Ganância. Abate. Gula. Inveja. Ira. E, é claro, orgulho. Uau! Isso é totalmente errado. Porque Deus é o criador da lei, uma lei que é chamada de santa, e os 10 mandamentos nos revelam o que é o pecado e como ele nos prejudica. Em 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, a lei que Deus criou. E Deus não criou o pecado, foi Satanás. E atribuir isso a Deus é uma blasfêmia. Você está certo, Mike. Então dê uma olhada nisso. A maneira como o pai cria os 7 pecados capitais é com seu próprio sangue. Ele criará um homúnculo. É só a pedra filosofal entrar em contato com a corrente sanguínea e se tudo der certo, ele se tornará um homúnculo de corpo humano. Com isso! Passe seu corpo pra cá. O Sr. Ganância vai usá-lo. Tá, tudo bem. Ling! Hã? Ah, está falando do dono desse corpo aqui, é? Foi mal. Mas o Ganância aqui ficou com este recipiente. Isso é exatamente o oposto do sangue de Jesus. Em Mateus 26, 28, está escrito: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo é para remover o pecado de nossa vida, não para nos selar em nosso pecado. Você vê, o pai é mostrado como um tirano de coração frio, empenhado apenas em destruir os seres humanos para atingir seu objetivo egoísta de consumir Deus. O pai revela seus verdadeiros sentimentos em relação a todos os seres humanos ao dizer isso. Quando você percebe um inseto no chão, você para considerá-lo um tolo? A vida de um inseto está tão abaixo de você que seria uma perda de tempo sequer pensar em julgá-la. Esse seria um resumo preciso dos meus sentimentos em relação a vocês, humanos. Ele é arrogante, hipócrita, considera apenas o poder e a propriedade sobre o mundo,
a bondade e o ser perfeitos, e a ordem divina, dignos de atenção, e ele busca tornar-se absolutamente superior à raça humana. Ordem divina? Alguém que tem a capacidade de curar pessoas? Ele não está mais quebrado. Esses atributos são do Deus do céu. Isso é muito confuso, porque a verdade é que Deus amou tanto a raça humana que foi disposto a deixar seu filho morrer uma morte traiçoeira na cruz para nos salvar. Essa demonstração de seu amor pelos seres humanos provou que ele é infinitamente forte. E há uma mensagem mais profunda que está logo abaixo da superfície. A acusação é que todo o mal do mundo é realmente culpa de Deus, o Pai. Olha, você pode não querer dizer que somos amigos. Está bem claro que você é a raiz de todo esse mal. Se isso não for de inspiração satânica, então não sei o que é. Irmão, os homúnculos continuam chamando esse cara de pai. Acho que foi ele quem os criou. O que você quer? No entanto, ele curou nossas feridas. Ele não curou a minha. Eu não gosto dele. Posso dizer que ele menospreza os humanos e nos chama de tolos. Esse retrato do Pai simplesmente distorce nossa visão do amor de Deus e nos deixa com um grande mal-entendido sobre a verdadeira natureza dos sentimentos de Deus em relação a nós. Tenho medo de perguntar como essa série termina. Bem, Michelle, o resultado é o que você esperava. E, a julgar pela forma como retratam o ódio do herói por Deus, no final da série, o pai acaba roubando as almas de 50 milhões de pessoas para criar uma pedra filosofal que permitirá que o pai se torne Deus. Oh, Deus! Responda minha alma, venha a mim! Então, o pai encontra Deus e o absorve. E depois? Bem, no próximo episódio, intitulado He Who Would Swallow God, o pai volta à Terra com uma forma diferente e afirma que agora tem o poder de Deus. Isso é o que esses alquimistas dizem. Seu plano de vincular Deus a este mundo é falho. O que, ironicamente, é exatamente o que Deus fez. Ele se curvou ao nosso planeta por meio de Jesus encarnado. O Filho de Deus manterá para sempre sua forma humana. Satanás começou a se opor a Deus desde o início do plano de criação da Terra, exatamente como Hohenheim diz aqui. Observe o que ele disse. O pai cometeu a maior transgressão. Mais uma vez, você coloca toda a culpa no pai, a quem a Wiki se refere como Deus. Você está se sentindo como se fosse um dia de ressurreição distorcido. Toda essa saga maluca não termina aqui. O poder dos outros, e apesar de ter nascido de uma pessoa, apenas se agarrou àquilo que chama de Deus. Mas na verdade você não evoluiu nada. Você achou que se livrando dos seus 7 pecados capitais poderia superar os seres humanos? Não me faça rir. Eu queria apenas ser uma existência perfeita. Eu queria se enviar para confrontar o Criador do Universo. Sim, porque ele está sempre desenhando símbolos ocultos para fazer suas feitiçarias. A Bíblia é bem clara quanto ao uso da magia. Não devemos ter nada a ver com ela. Quando Edward estiver diante para uma nova geração, um novo público. E ainda me surpreende que um país com apenas 1,5% de cristãos faça tal ataque ao cristianismo. Eu realmente espero que muitos fãs percebam o perigo que esse tipo de imagem pode causar à sua fé e não percam tempo. Você está assistindo a esse lixo. Ei, por falar em tempo. Tenho que pegar a estrada. Tenho um estudo bíblico hoje à noite com um amigo cujo irmão é realmente viciado em jogos. Ele tem um novo jogo. Ele está tocando uma música que, segundo ele, contém muitas imagens bíblicas e tem algumas perguntas. No mesmo horário amanhã. Estou à disposição. O que você vai expor amanhã? Costumava assistir a isso em Santa Lúcia quando era criança, quando não havia literalmente mais nada para fazer. Você se lembra de algo espiritual nele? Isso foi há muito tempo. Nada se destaca imediatamente, mas com base no histórico das análises de anime anteriores, tenho certeza de que é mais um plugin para o Team Satan. Vejo vocês amanhã. Parece bom. Bom, vejo você. Até logo, pessoal. Adeus.